No vídeo de hoje, eu vou ensinar você, que é iniciante, nunca tentou praticar o jejum intermitente, mas que de alguma forma se interessa por essa prática. Muito provavelmente já tentou outras formas de emagrecimento ou otimização da saúde, para as duas finalidades, tanto para você emagrecer quanto para você se beneficiar a tua saúde, se beneficiar da prática. Eu vou te ensinar uma forma de iniciar sem que isso gere um grande estresse no seu organismo. Por quê? Você pode não estar com práticas boas e há muito tempo vir fazendo assim, mas de uma forma ou de outra, teu organismo está acostumado com isso. Então vejo muitas pessoas que estão habituadas a alimentos ultraprocessados, a jantar muito tarde em grande quantidade, a pular o café da manhã de forma inconsciente, várias práticas que para o nosso organismo não são saudáveis, mas o corpo da pessoa está acostumado àquilo. Então ela não tem enzimas, organelas nas células, né, como a mitocôndria, para conseguir já de cara iniciar o jejum intermitente. É uma prática que existe progressão e precisa ser feita com cuidado para que você não pegue trauma de algo que é muito bom. Meu nome é Amanda Guérios, eu sou fundadora da Salus Method, Academia do Corpo São. Se você gosta do meu conteúdo e não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Ou se esse assunto te interessa de alguma forma, se inscreve também. Pois assim, a plataforma vai saber que o meu conteúdo de alguma forma é relevante. Então vamos começar. Qual que é a maneira mais segura de você iniciar o jejum intermitente e adentrar essa técnica, essa prática que é tão maravilhosa, que mudou a minha vida? De uma forma que você não passe mal, não fique com uma fome absurda daquela que você não consegue fazer outra coisa porque está com fome, pensar em outra coisa. De uma forma que teu corpo vá se habituando a isso devagar, tá? Então a forma mais simples de você começar com uma prática são 2 passos. Inclusive em uma das outras plataformas que eu tenho, conta em outras. Hoje eu fiz um vídeo bem interativo falando sobre, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, tá? Primeira coisa que você precisa começar a fazer, que você tem que fazer, é de 2 a 3 horas antes de ir dormir, você encerrar sua janela alimentar. Existem pessoas que fazem uma refeição que eu acho absurda, que se chama ceia, e inclusive, infelizmente, indicada por alguns nutricionistas que, na minha visão, estão ultrapassados, porque existe uma gama de síndromes metabólicas hoje, obesidade, resistência insulínica. Então essa refeição não deveria existir mais. E não só por causa de tudo isso que eu citei, obesidade e síndromes metabólicas, porque nós não fomos projetados para ficar digerindo o tempo todo. Nosso trato digestivo precisa, sim, de algumas boas horas em descanso para se limpar. Faz sentido, não faz? Levando em consideração que o nosso intestino é o nosso esgotinho, é o esgotinho. Tem que fazer uma limpeza no esgotinho, diária. Então você precisa dar umas horas de intervalo para o seu organismo não digerir nada nesse período. Pensando assim, isso é até um pouco óbvio, mas isso não é ensinado para nós. Que todos os nossos órgãos precisam de alguma forma de um tempo para se limpar, descansar, na verdade, se limpar. Todos os órgãos dentro do nosso relógio biológico têm um dado momento. O nosso corpo ele se equilibra, se ajusta com o ciclo circadiano da Terra. Então, todos os órgãos têm um dado momento em que ele faz o detox dele mesmo, como fosse uma reparação. Todos os órgãos fazem isso. Num dado momento, esse órgão precisa de um tempo para reparar o que não está certo. Por que tantas pessoas hoje têm tantos problemas no trato gastrointestinal? Justamente por causa desse modelo de milhões de refeições fracionadas. Esse sistema não descansa mais. E com a ceia, que ainda é indicada por alguns nutricionistas, e infelizmente alguns profissionais de saúde, aí que o trato gastrointestinal, o estômago, o intestino da pessoa não descansa mesmo. Então tem muitas pessoas com problemas de saúde grave envolvendo esses órgãos, justamente porque esse órgão não tem o tempo de reparação e limpeza dele. Ele trabalha. Pensa comigo uma cozinha de um restaurante.
Eu sempre achei muito interessante a forma que é feito, eu acho fascinante essa ciência da culinária e gastronomia. Quando acaba o expediente, os funcionários limpam toda a cozinha, verificam se tem algum cano, alguma ferramenta, alguma coisa estragada ali que precisa de manutenção, fazem tudo isso, apaga a luz e fecha a porta. Ou seja, tá reparado, tá limpo, acabou. Agora, o nosso organismo, para algumas pessoas, não para nunca de digerir, não para nunca de excretar. Então, por isso que tem tanta gente com problema, nada mais é do que uma falta de descanso. Então, você não vai comer antes de dormir. Essa de comer e dormir, na minha humilde opinião, é um tiro no pé. Ah, Amanda, mas eu tenho fome. Pode ser porque você está acostumado a comer nesse horário, o teu corpo pede. Mesmo que seja uma prática ruim, ele pede. É tipo como se fosse um vício, um condicionamento, tá? Então, de 2 a 3 horas antes de dormir, você não vai comer mais. E 1 hora você vai se acostumar com isso. Para você fechar um jejum de 12 horas, que é o de iniciantes, e é muito bom e muito eficaz e muito saudável já, você pode também atrasar um pouco o seu café da manhã. 1, 2 horas de atraso do teu café da manhã, se for possível, lógico, porque eu sei que muitas pessoas têm a vida extremamente agitada, corrida, não tem tempo e não podem fazer isso. Mas se você, porventura, conseguir, você vai conseguir ficar em jejum 12 horas, que pra mim já é show. Você já ficando essas 12 horas de maneira confortável, aí você pode pensar em começar a aumentar ou fazer ciclos de jejum um pouquinho mais longos, né? Eu ensino as pessoas a fazerem o jejum de até 16 horas, que elas podem fazer assim de forma natural, saudável, sem estressar muito o organismo. Podem ser feitos jejuns mais longos que isso, são muito benéficos, inclusive. Mas para emagrecimento, para você orquestrar a tua vida, a tua saúde, o de até 16 horas ele já faz um trabalho fantástico no organismo para emagrecimento também. Então essa é a forma que eu ensino as pessoas para começar de maneira segura e eficaz o jejum. Não come antes de dormir de 2 a 3 horas. Faz um esforço para isso, porque não vai ser fácil no início. O corpo vai pedir. Se conseguir atrasar o café da manhã, melhor ainda. Eu te espero num próximo vídeo.